O último relatório americano sobre o F-35 é extraordinário. Ele foi publicado pelo Tribunal de Contas dos Estados Unidos em junho e mostra que a situação da aeronave está piorando ainda mais. Ou seja, a taxa de aeronaves consideradas aptas para realizar uma única missão era de 67 em 2021 e agora é de apenas 44 em 2025. Enquanto a proporção de aeronaves aptas para todas as missões esperadas passou de apenas 38 para um catastrófico 25. E todas as versões do F-35 agora estão, pelo menos, 35 pontos abaixo do nível de disponibilidade esperado para cumprir todas as suas missões. E como lembrou meu amigo Bruno em um vídeo dedicado que eu convido vocês a assistir, agora o custo do avião por hora de voo explodiu para 53 mil dólares. É uma verdadeira catástrofe, e isso torna totalmente inacessível para parte dos países que planejavam adquiri-lo. E chegamos a essa situação porque os Estados Unidos pressionaram para que se adotasse uma frota só de F-35. O objetivo era ter uma frota única, universal, em todo o mundo, um único tipo de manutenção, um único tipo de peça de reposição. Todo mundo compraria, então os custos iriam cair. E isso não era simplesmente coisa dos americanos, nem propaganda ou uma tentativa de argumento comercial. Isso era uma análise da Rand Corporation. É o centro de pesquisa americano que tem como objetivo melhorar o processo de tomada de decisão do Forças Armadas Americanas, por meio de pesquisa e análise estratégica. E eles justamente publicaram, em 2008, um documento que explica o porquê e o como. É preciso caminhar para uma organização que tenha o menor número possível de sistemas, para oferecer uma comunalidade que permitirá economias, o que corresponde exatamente à narrativa que se desenvolve em torno do F-35, a partir do início dos anos 2000, já que esse avião vai substituir uma série de outras aeronaves sendo melhor, e exatamente pelo mesmo preço dos aviões que ele deve substituir. Portanto, muitos países estão tomando as medidas necessárias para caminhar em direção a uma frota composta unicamente por F-35. Esse é o caso da Noruega, Dinamarca, Bélgica, Finlândia ou dos Países Baixos, que tradicionalmente têm apenas um tipo de avião. Mas outros países que até então combinavam vários tipos de aeronaves em sua frota também vão seguir essa doutrina, com o objetivo de ter apenas o F-35 para economizar. E esse é o caso, por exemplo, da Austrália, do Canadá e, obviamente, dos próprios Estados Unidos, que desejavam que sua frota fosse composta no futuro apenas por F-35 e pelo sucessor do F-22. Um caça de sexta geração, que na época se chamava NGAD, e que Trump batizou de F-47. E aí chegamos ao nosso triplo problema. Então, o avião não está no nível esperado porque suas ambições tecnológicas foram reduzidas, simplesmente porque eram inatingíveis. Recomendo que vocês assistam aos vídeos que fizemos dedicados a esse assunto. Seu custo operacional é simplesmente inacessível para um número crescente de países, incluindo países ricos como a Suíça, os Estados Unidos e a Noruega. Mas além disso, sua disponibilidade é tão baixa que o tamanho previsto das frotas de aviões é insuficiente para realizar o mínimo das missões. E que um número crescente de países precisa comprar mais aeronaves só para conseguir fazer o mínimo do que era esperado. E diante dessa situação, há duas opções. Ou se compra mais F-35 e se entra em um círculo vicioso financeiro, com um avião que voa muito pouco, por um preço muito alto, ou se abandona o conceito de frota única, para passar a manter dois tipos de caças ao mesmo tempo. Então, comprar mais F-35. Essa foi a escolha da Alemanha, que vai ser obrigada a adquirir de 8 a 15 aeronaves adicionais, pois os 35 exemplares iniciais são considerados insuficientes para absorver os altos ciclos de manutenção, ao mesmo tempo em que cumprem sua missão de dissuasão nuclear dentro da OTAN. E agora que os alemães percebem que mesmo essa nova compra de aeronaves ainda não permite atingir o nível operacional necessário, eles falam abertamente em dobrar a frota necessária. Os Países Baixos é exatamente a mesma coisa, porque em um relatório de 2024, eles destacam a falta de peças para manter os F-35 voando, apenas para manter os fundamentos táticos dos pilotos. E os documentos do Tribunal de Contas também ligam diretamente à compra de aeronaves adicionais à necessidade de garantir uma disponibilidade operacional que seja suficiente. E então, temos também o Reino Unido, onde os documentos parlamentares e os comunicados da Royal Air Force, as forças deles, especificam que, devido à baixa taxa de disponibilidade da frota de F-35, seria necessário comprar 27 aeronaves adicionais para poder dispor de um número de aviões prontos para voo e capazes de equipar os 3 esquadrões que haviam sido previstos. Enfim, você tem países que se afundam ainda mais no erro ao comprar ainda mais unidades do mesmo avião que custam mais caro para eles, que não voa o suficiente e que não está à altura. E aí você tem aqueles que se perguntam se talvez não seria melhor voltar atrás nesse conceito de monofrota monolítica, de um único aparelho. E esses têm um grande argumento, é a própria Rand Corporation, já que ela publicou, em 2013, um documento incrível no qual contradiz totalmente seu primeiro estudo, explicando que as economias esperadas de um avião comum para vários serviços foram anuladas pela complexidade gerada pelas exigências divergentes. O título do estudo é claro: será que os programas de aviões de caça compartilhados realmente permitem economizar dinheiro? E eles dizem claramente que, em teoria, um programa comum permite compartilhar os custos de desenvolvimento, aproveitar economias de escala na produção
e reduzir certos custos de suporte, especialmente peças comuns, manutenção, etc. Mas depois de estudar os programas conjuntos desde os anos 60, eles concluem que esse conceito nunca permitiu reduzir os custos totais do ciclo de vida de um caça, e acrescentam que o JSF não está em uma trajetória que permita alcançar as economias prometidas. E estamos em 2013. O que eles diriam hoje se refizessem esse estudo? E do ponto de vista operacional, eles reforçam ainda mais, destacando que a dependência de uma única plataforma aumenta o risco de toda a frota ficar parada em caso de falha, que nesse caso há menos opções diante de uma ameaça inesperada, e que o conceito, de modo geral, oferece uma resiliência estratégica menor. Então, para dizer de forma simples, a superespecificação, que foi necessária para permitir uma plataforma comum às 3 Forças Armadas americanas, resultou em um avião tão complexo que ele é até caro demais para ser operado apenas pela Força Aérea. Por causa das complexidades que nós mesmos impusemos, ao tentar fazer dele uma aeronave comum a todas as Forças Armadas. E isso, obviamente, custa para todo mundo. Mas, felizmente, há alguns países que começam a voltar atrás e a se questionar para reconsiderar o conceito de uma frota única, como a Austrália, que após estudos locais, da ANAU e da APSI, que usaram o termo espiral da morte em relação aos custos do F-35, decidiram voltar atrás na escolha de comprar 100 F-35. E assim, o país revisou seu objetivo e o orçamento dos 24 últimos F-35 acabou sendo usado para modernizar os F-18. Assim, a Austrália vai operar uma frota dupla de F-18 e F-35, pelo menos até 2040, com um custo menor e oferecendo mais horas de voo do que a frota única de F-35 prevista. Enquanto a Associação de Defesa Australiana considera que a modernização dos F-18 permite manter uma capacidade de ataque comprovada, sendo um mal menor do ponto de vista financeiro em comparação com a transição para uma frota de 100 F-35, e isso também permite que a Austrália até mesmo considere a possibilidade de entrar no programa de caças de sexta geração, o Tempest GCAP, que atualmente conta com britânicos, italianos e japoneses. E talvez a Austrália queira entrar nesse programa também. Então eles têm outras ambições, além de depender dos americanos. Mas mesmo os países mais próximos, quando olhamos, por exemplo, para Israel, eles, por sua vez, assinaram um contrato de 8,58 bilhões de dólares para a compra de 25 caças F-15IA, com opção para mais 25 aeronaves, em dezembro de 2025. Já que o Instituto de Estudos de Segurança Nacional concluiu que uma frota composta apenas por F-35 seria financeiramente insustentável, devido aos custos de manutenção por hora de voo. E se olharmos para o Japão, o país, por sua vez, decidiu no início do ano gastar 1,4 bilhão de dólares para modernizar seus antigos F-15 de 40 anos, em vez de aumentar a frota de F-35, como estava previsto inicialmente. E o Instituto Nacional de Estudos de Defesa, que é o think tank oficial do Ministério da Defesa japonês, confirma que manter uma frota de F-15 modernizada permite evitar o esgotamento orçamentário que seria causado por uma frota de 100 F-35. Então, há inúmeros exemplos, mas vou focar mesmo nos Estados Unidos, que é o mais interessante, e que estão voltando totalmente atrás no próprio conceito, começando novamente a fazer pedidos de aeronaves chamadas de geração 4.5, especialmente o F-15EX Eagle II, cujo preço de compra é, no entanto, relativamente equivalente ao do F-35, mas cujos custos operacionais são muito mais baixos atualmente. Isso parece ser uma solução para evitar o superaquecimento orçamentário. E o brigadeiro-general Smith alertou que a frota atual da Força Aérea dos Estados Unidos já tem uma média de 37 anos e está envelhecendo muito rápido. Que a maior parte do orçamento agora é consumida apenas para tentar manter os aviões em condições de voo, em detrimento da sua modernização. Ele acrescentou que em alguns anos surgiria até mesmo a dúvida sobre a capacidade dos Estados Unidos de manter sua frota em condições de voo, sem nem falar em continuar relevante no futuro. E o problema, justamente com o F-35, é que esses aviões modernos, que supostamente deveriam permitir economizar na manutenção, acabam custando mais caro do que os aviões que estão substituindo. Então, quando os americanos substituem sua frota, isso sai cada vez mais caro para eles. Eles se desgastam ainda mais rápido e têm ainda menos dinheiro para comprar novos aparelhos. Eles estão realmente em um círculo vicioso. E aqui você vê os números dos custos de voo dos diferentes aparelhos que estão disponíveis hoje no mercado. Trecho do vídeo feito por Bruno. E mais uma vez eu recomendo que você assista ao vídeo completo dele, dedicado aos custos dos diferentes aparelhos disponíveis no mundo, que está nos comentários deste vídeo. E tudo isso levou os chefes da Guarda Aérea Nacional a pedirem ao Congresso o financiamento para a compra de 72 a 100 novos caças por ano, sendo pelo menos 48 F-35 e 24 F-15EX. Ou seja, muito além dos pedidos orçamentários atuais da Força Aérea dos Estados Unidos, que só previu a compra de 24 F-35 para o ano fiscal de 2026, já que os últimos aviões entregues nem sequer possuem mais qualquer capacidade operacional de combate. E aí, chegamos a uma evolução doutrinária americana importante. É o que chamam de High-Low Mix, que é a mistura de aviões que custam muito caro para algumas missões muito específicas, com o F-35, ao lado dos quais continuamos a operar os aviões que fazem a imensa maioria das missões, o F-15X para os americanos, que permite garantir superioridade aérea,
atuar como plataforma de bombardeio, realizar bombardeios e cumprir todas as missões do dia a dia, e depois talvez alguns F-35. E mais uma vez, a Ucrânia prova que não é necessariamente indispensável ter esse tipo de aparelho para realizar missões, incluindo SEAD, ou seja, supressão da defesa aérea inimiga. Mas esse mix high-low está se tornando a norma também nos Estados Unidos. E tudo isso nos leva ainda a um último grupo de países, aqueles que adiam a tomada de decisão sob o pretexto de que a ideia de ter duas pequenas frotas de caça seria cara demais. O que vai contra as análises do Japão, de Israel, dos Estados Unidos e da Austrália, mas que também é contradito por outros dois países, que podemos considerar como pequenos países com pequenos orçamentos. O primeiro, obviamente, é Singapura, que opera apenas 20 F-35 e que continua, ao mesmo tempo, comprando F-15, explicando que os aviões são complementares e não substituíveis. E o segundo exemplo, já falei sobre isso várias vezes, é a Grécia, que também está comprando 20 F-35 e o restante de sua frota. É principalmente Rafale e também F-16, que estão chegando ao fim de sua vida útil. Então países como a Grécia e Singapura poderiam se permitir uma frota dupla, considerando que isso é complementar e mais barato. E países como a Suíça, a Dinamarca e outros, no final das contas, para eles não, duas frotas não dá certo. Obviamente, não é possível que os dois estejam certos ao mesmo tempo. E vocês sabem muito bem, dado o exemplo de outros países que voltaram atrás no conceito de avião de frota, vocês sabem quem está certo. E agora, se olharmos para esses países, o Canadá é uma verdadeira novela. Porque o governo fez, em 2010, um estudo para estimar o custo de uma frota composta apenas por F-35, comparando com uma frota mista. Mas o problema é que esse estudo não foi publicado. E durante uma audiência na Câmara dos Comuns, o representante da Saab, que vende o Gripen, afirmou que uma frota de 65 Gripen custaria 50 milhões de dólares canadenses por ano para operar, contra 250 a 300 milhões de dólares canadenses por ano para os 65 F-35 previstos, o que parecia ser a estimativa antes de se conhecer o aumento dos custos. Ele também explica que uma frota de pelo menos 24 Gripen, em uma combinação de Gripen e F-35, permitiria ao Canadá realizar grandes economias. E em 2017, quando a questão da compra de uma frota totalmente composta por F-35 começa a ser questionada no país, a Comissão de Defesa canadense faz um pedido ao governo para poder ter acesso a essas análises que foram realizadas, para poder saber exatamente quanto isso custaria. Além de ter uma frota dupla, e por 6 votos contra 3, o governo se recusa a fornecer à Comissão de Defesa informações que lhes permitiriam tomar uma decisão informada com base em dados. Eles querem que isso permaneça em segredo. A política impõe aos tomadores de decisão, nas questões de defesa, sua escolha, que é totalmente política, mas eles se recusam a revelar os números. E isso é algo que é inaceitável, obviamente, em uma democracia. E não é à toa que, na época, o Rafale e o Eurofighter, que deveriam participar da competição no Canadá, ambos se retiraram antes mesmo do início da competição, porque eles sabiam perfeitamente que o jogo já estava marcado. Então hoje o Canadá oficialmente só encomendou 16 F-35, de um objetivo previsto, que ainda é de 88 aviões. Mas considerando a inflação, os custos da aeronave, sua baixa disponibilidade, seu nível operacional inferior, a falta de soberania e as más relações entre o Canadá e os Estados Unidos, e bem, há novamente grandes discussões desde março de 2025 e a mudança de governo para saber se é melhor continuar apenas com F-35. Ou então fazer uma verdadeira parceria industrial com a Suécia para poder coproduzir diretamente no Canadá o Gripen e ir além da parceria que já existe. Por exemplo, sobre o Global-Wise, esse avião, que é um avião canadense com um radar sueco, que é um verdadeiro sucesso operacional internacional em todo o mundo. Até a França comprou. E aí, produzir localmente, ter uma linha de montagem local no Canadá, ter uma verdadeira parceria industrial entre a Suécia e o Canadá, isso sim é um projeto industrial, tecnológico, de soberania, ambicioso em todos os aspectos. É realmente a melhor solução. Então depois tem a Suíça. A Suíça, que vale lembrar, em 2021, escolheu o F-35 em vez do Rafale, do Eurofighter e do F-18 Super Hornet. Notadamente porque na avaliação suíça havia o F-35, que era de longe o avião mais barato em todo o seu ciclo de vida. E o objetivo era então comprar 36 aeronaves, por cerca de 6 bilhões de francos suíços, para substituir os F-18 e os aviões F-5. Só que, alguns anos depois, o milagre econômico desapareceu, e os Estados Unidos propuseram um aumento de preço. E Band descobre que o contrato de preço fixo que eles haviam negociado, na verdade, não é de preço fixo, e, portanto, os preços vão aumentar. E o governo agora solicita um crédito adicional de 394 milhões de francos suíços, para poder simplesmente comprar 30 aviões, em vez de 36 aparelhos mais caros, para ter 6 a menos, que vão voar pior, que vão custar mais caro por hora de voo, é perfeito. Mas o mais incrível é que a Suíça acabou de descobrir que a baixa disponibilidade do avião faz com que seja necessário comprar mais do que os 30. E quanto às necessidades operacionais reais da Suíça? Não seria ter 36 aviões,
mas sim entre 56 e 70 aparelhos, e agora, pela primeira vez, a Suíça reabre a porta. Que os futuros meios necessários para alcançar essa frota de 55 a 70 aparelhos seriam estudados, independentemente do tipo de aeronave. E que essa reflexão deveria levar em conta a duração do suporte, a dependência em relação aos fabricantes, as capacidades operacionais e, obviamente, as restrições orçamentárias. Então, sejamos claros, eles vão adquirir o máximo de F-35 que conseguirem comprar, com o orçamento que já foi decidido e aprovado. Mas para o futuro, há uma abertura para que outros aparelhos possam voltar à competição. Por que não o Rafale, que, lembro, havia vencido essa competição até que Joe Biden fez uma visita à Suíça? E eu trabalhava na época na Aerocusport, nós recebemos um e-mail dos industriais confirmando que o Rafale havia vencido a competição. Os militares suíços queriam, os industriais já tinham validado, todo mundo estava alinhado. Foi uma escolha política, não foi uma escolha dos militares. Então será que o Rafale vai voltar para a competição? Será que o Gripen pode voltar para a competição? Lembro que na competição de 2008 foi o Gripen que foi escolhido na época. Então há outras opções que talvez possam ser reabertas. E a Suíça talvez não vá se afundar no erro de continuar apostando totalmente no F-35. Seguindo, assim espero, o exemplo do Canadá. E tem um país, eu ainda não falei sobre ele. Lembro que sou franco-belga, e os franco-belgas, os belgas, o que eles fazem? Bem, são os únicos que realmente entenderam. E eles, por sua vez, têm dois problemas. Primeiro, eles percebem que a OTAN, os Estados Unidos, os obrigam a comprar mais aviões. Porque a frota, do jeito que está prevista, não permite que a Bélgica cumpra suas obrigações dentro da OTAN. E então, os Estados Unidos pedem à Bélgica que compre mais 21 aviões. E o coronel aviador Roland van Tienen, que é diretor do programa F-35, da defesa belga, afirma que não existe nenhuma alternativa que ofereça tanta capacidade aérea por esse preço, levando em consideração os custos de longo prazo e as economias de escala. Mas como comprar 21 aviões de uma vez? Bem, no fim das contas, a gente pode comprar 21 aviões de outra categoria. A gente viu isso com a Grécia, com Singapura, eles não vão fazer isso, os belgas são geniais, eles vão comprar só 11 aviões. E realmente, não se pega uma frota de 11 aviões de outra categoria. Então eles compram primeiro 11 aviões. Depois você vai ver que em pouco tempo eles vão comprar mais 10 aviões adicionais. Assim, eles nunca terão feito uma compra de 20 aviões, que tornaria relevante a compra do Gripen ou do Rafale. E dessa forma, eles vão bloquear as oposições, já que temos alguns parlamentares que tentam reabrir a discussão e se perguntar se realmente vale a pena continuar comprando os F-35. Mas de qualquer forma, tenho certeza de que os americanos ainda vão nos dar ótimos argumentos, já que eles são transparentes. Os americanos, até agora, pelo menos reconheceram as dificuldades do F-35. Eles nos disseram quanto ele custa mais caro do que o previsto, que é menos eficiente do que o esperado, que voa menos do que o planejado, visto a não ser que no início de agosto. No dia 7 de agosto, ficamos sabendo que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos censurou o próximo relatório completo do Tribunal de Contas americano dedicado ao F-35. Eles não querem mais que a verdade seja conhecida, da mesma forma que no Canadá. Os estudos não foram publicados porque isso poderia incomodar certas pessoas. E bem, nos Estados Unidos, agora eles não querem mais que a opinião pública deles e que a opinião pública internacional saibam realmente em que ponto está o F-35. E isso hoje é um verdadeiro problema, porque essa pseudo-transparência que tínhamos, que já era reduzida em relação à realidade, eu recomendo que vocês assistam também aos vídeos que fizemos sobre esse assunto, Bruno. A gente já sabia muito bem que os americanos estavam cada vez menos transparentes, com relatórios cada vez mais curtos e cada vez menos técnicos. E nesses relatórios havia uma diferença cada vez maior entre as ambições e o que realmente conseguíamos fazer. E agora, a gente não tem mais essas informações. Então, se não temos mais as informações e os custos aumentam, você pode imaginar que a situação não está melhorando, que amanhã vai ser ainda pior. Então, é realmente urgente tomar as decisões certas. Então, aqueles que falam francês, aqueles que estão em países estrangeiros, reduzam o máximo possível todos os pedidos que temos com os Estados Unidos sobre o F-35. Passem para aviões alternativos, para o bem da nossa defesa comum europeia. Ser capaz de comprar de forma soberana europeia, sem depender da boa vontade dos Estados Unidos. Além disso, sobre esse aparelho, ser capaz de fazer decolar aviões em número suficiente para enfrentar a ameaça que a Rússia representa hoje. Isso é o que é fundamental. Não é necessário ter aviões furtivos para enfrentar os russos. Nossa aviação, o Gripen, é superior a todos os aviões disponíveis no exército russo. O Rafale é superior aos aviões russos. Os ucranianos nos provam todos os dias que eles derrubam Sukhoi 35 com meros F-16, que são amplamente superados pelo Rafale, e pelo Gripen, e pelo Eurofighter. Então, é preciso esquecer os aviões americanos. Sempre que possível, diga aos seus decisores que você não pode aceitar essa situação de submissão, por algo que custa caro, não está à altura e ainda te prende de mãos e pés. Vinculado às decisões americanas por décadas e décadas, infelizmente, não conseguimos trabalhar corretamente na Europa. Mas hoje é o momento de dizer basta. Mais uma vez, é o momento de dizer basta.
e de seguir os bons exemplos dos americanos quando eles tentam voltar atrás no conceito de monofrota. E se eu dissesse para vocês que já faz mais de 3 anos que a Lockheed Martin entregou mais de 400 F-35 que não possuem nenhuma capacidade de combate? Zero. Vocês acreditariam em mim? Vocês teriam dificuldade, né, de tão inacreditável que é essa informação, e mesmo assim, ela é verdadeira e está descrita em vários relatórios americanos que relatam outras loucuras desse tipo. E dá para entender porque este ano eles censuraram o relatório. Então eu faço o vídeo com longas leituras de trechos. É um pouco chato, mas se eu não lesse esses relatórios, vocês não acreditariam no que eu contaria. Então o link do vídeo está na descrição. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até muito em breve.